Você odeia partes da sua vida. Você se ressente de traumas passados. Você fica preso remoendo injustiças que sofreu. Você culpa pais, ex-parceiros, chefes, circunstâncias por onde você está agora. E você acredita que se esses eventos ruins não tivessem acontecido, você seria feliz. E vive em fantasia de vida alternativa, onde trauma não existiu. E enquanto vive nessa fantasia, você não vive vida real. Porque você está psicologicamente preso em passado que odeia. E Friedrich Nietzsche, observando como humanos desperdiçam vida inteira em ressentimento, propôs conceito mais radical e libertador da filosofia ocidental. Amor fati. Amor ao destino. Não aceitar resignadamente o que aconteceu, mas amar ativamente tudo o que aconteceu, incluindo trauma, incluindo traição, incluindo dor. E ele não estava sendo masoquista ou ingênuo, estava sendo radicalmente realista, porque aqui está a verdade brutal. Você não pode mudar passado, não importa quanto ressentimento você carrega. Passado permanece exatamente como foi. E enquanto você odeia passado, você está preso nele. Mas quando você aprende a amar passado, incluindo partes que te destruíram, você finalmente se liberta. E pode usar experiência como combustível ao invés de corrente. E Nietzsche não chegou a isso facilmente. Ele sofreu doença crônica, solidão, rejeição, colapso mental. E ele tinha todas as razões para se ressentir de destino. Mas escolheu o oposto. Escolheu dizer: eu não mudaria nada, nem dor. Porque tudo que sofri me fez quem sou. E eu amo quem me tornei. Se você quer entender como amar destino incluindo partes que te destroem, como Nietzsche transforma a maior fraqueza psicológica em maior força, e como o amor fati te liberta de prisão de ressentimento, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você se relaciona com o passado, presente e futuro. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Nietzsche identificou 7 níveis de progressão para alcançar amor fati verdadeiro. E no final deste vídeo, vou revelar o nível mais difícil e mais libertador de todos, aquele que te faz dizer sinceramente: eu não mudaria nada, nem o que mais me machucou, porque tudo foi necessário para criar quem sou. Mas você precisa entender os 6 níveis que constroem base para essa aceitação radical final. Então fica comigo. O primeiro nível de amor fati que Nietzsche te ensina. Pare de desejar que passado fosse diferente. Porque desejo de passado diferente é prisão psicológica que te impede de viver presente. A maioria das pessoas vive assim. Algo ruim aconteceu há anos. E elas passam anos seguintes pensando: se aquilo não tivesse acontecido, eu seria feliz agora. E constroem toda a narrativa mental de vida alternativa, onde trauma não existiu. E comparam vida real com fantasia. E vida real sempre perde, porque fantasia não tem problemas. E então a pessoa fica perpetuamente insatisfeita, não porque vida real é ruim, mas porque está comparando com fantasia impossível. E Nietzsche via isso e pensava: vocês estão desperdiçando vida real perseguindo versão fantasiosa que nunca existiu e nunca existirá. E aqui está o que é libertador sobre primeiro nível. Quando você para de desejar que passado fosse diferente, você recupera a energia psicológica massiva que estava sendo desperdiçada, porque desejo de mudar imutável é desperdício total de energia mental. Passado é fato fixo, não muda. Então, todo pensamento, eu gostaria que, é pensamento desperdiçado. E quando você redireciona essa energia de fantasia sobre passado para ação no presente, vida muda. Porque você finalmente está vivendo agora ao invés de chorar por versão alternativa impossível. E aqui está como isso aparece. Você foi traído em relacionamento há 3 anos. E passa 3 anos pensando: se ele não tivesse me traído, eu seria feliz. E enquanto isso, você não se abre para novos relacionamentos. Porque está presa comparando todos com fantasia de como o relacionamento antigo seria se traição não tivesse acontecido. E anos passam. E você está sozinha. Não porque não há pessoas disponíveis,
mas porque está psicologicamente presa em versão fantasiosa de passado. E Nietzsche diria: traição aconteceu. Você não pode desfazer. Então pare de desperdiçar energia desejando que não tivesse acontecido. E use energia para construir algo novo agora. Ou você foi demitido injustamente, e anos depois ainda reclama: se eles não tivessem me demitido, eu estaria melhor agora. E enquanto isso, você não investe plenamente em trabalho atual porque inconscientemente acredita que trabalho anterior era o certo. E carreira estagna. Não porque você não tem capacidade, mas porque está mentalmente presa em fantasia de como carreira seria se demissão não tivesse acontecido. E Nietzsche diria: demissão aconteceu. Pare de desejar que não aconteceu. E construa a carreira agora com energia total. Aqui está a técnica nietzschiana para nível 1. Identifique evento passado que você deseja que fosse diferente. E conscientemente diga em voz alta: isso aconteceu. Não vai mudar. Desejo de que fosse diferente é desperdício de energia. Eu escolho parar de desejar passado diferente e começar a agir no presente real. E toda vez que mente voltar a eu gostaria que, conscientemente redirecione. Isso não muda nada. O que posso fazer agora? E com prática, você treina a mente a parar de viver em fantasia de passado alternativo e começa a viver em realidade de presente disponível. E isso é primeiro passo para amor fati, mas tem nível ainda mais difícil sobre aceitar responsabilidade. Primeiro nível dominado. 6 pela frente. E o segundo nível de amor fati de Nietzsche. Aceite responsabilidade total por onde você está, mesmo quando não foi totalmente culpa sua. Porque vitimização, mesmo quando justificada, te mantém impotente. Nietzsche entendia que há 2 tipos de pessoas: vítimas e criadores. Vítima diz: estou aqui por causa do que fizeram comigo. Criador diz: estou aqui por causa de minhas escolhas. E aqui está o que é brutal. Frequentemente vítima tem razão factualmente. Outras pessoas realmente causaram dano. Circunstâncias realmente foram injustas. Mas ter razão factualmente não muda resultado. Porque enquanto você culpa outros, você entrega poder para eles. Você está dizendo: minha vida é resultado de ações deles, não minhas. E então você fica impotente, esperando que eles mudem, ou esperando que circunstâncias mudem. E enquanto espera, vida não muda. E Nietzsche dizia: mesmo quando outros causaram dano real, você precisa assumir responsabilidade total por resposta. Porque resposta é a única coisa que você controla. E quando assume responsabilidade total, você recupera poder total. E aqui está o que separa amor fati de otimismo tóxico. Otimismo tóxico nega que dano aconteceu. Tudo acontece por razão. Foi bênção disfarçada. Amor fati reconhece que dano aconteceu. Foi injusto. E ainda assim você assume responsabilidade por como responde. Não porque merece culpa, mas porque responsabilidade é poder. E aqui está como isso aparece. Você cresceu em família abusiva. E você pode dizer: sou adulto disfuncional porque pais me abusaram. É culpa deles. E você tem razão. Eles causaram dano. Mas enquanto você culpa, você permanece disfuncional. Porque está esperando que reconheçam, se desculpem, reparem, e eles nunca fazem. Então você fica preso. Ou você assume responsabilidade radical. Pais me abusaram. Isso foi errado. E agora, é minha responsabilidade curar. Não porque mereço carregar isso, mas porque sou o único que pode mudar minha vida agora. E com responsabilidade vem ação. Terapia. Desenvolvimento pessoal. Confronto ou distanciamento. E vida muda. Não porque pais mudaram, mas porque você assumiu responsabilidade por resposta. E aqui está exemplo em contexto diferente. Você foi fraudado em negócio, perdeu dinheiro. E pode passar anos em processo legal culpando pessoa. E talvez até ganhe caso. Mas enquanto isso, você não construiu nada novo porque a energia está toda em culpar. Ou assume responsabilidade. Fui fraudado,
aprendo lição sobre com quem fazer negócio e construo algo novo agora. E enquanto pessoa culpadora está presa em batalha legal por anos, você já reconstruiu, porque assumiu responsabilidade. E Nietzsche dizia algo provocativo. Até aceitar que tudo que aconteceu com você é, em algum nível, responsabilidade sua, você não é livre, porque liberdade vem de responsabilidade. E vitimização, mesmo justificada, é prisão. Aqui está a técnica nietzschiana para nível 2. Identifique situação onde você se vitimiza e reconheça. Sim, outros causaram dano, e agora é minha responsabilidade 100% responder e reconstruir. E toda vez que mente disser, mas não foi minha culpa, responda: correto, não foi. E ainda assim, é minha responsabilidade agora. E com aceitação de responsabilidade, vem poder de mudar. E isso é segundo nível de amor fati. Mas tem nível ainda mais desafiador sobre gratidão por dor. 2 níveis absorvidos, 5 restam. E o terceiro nível de amor fati de Nietzsche. Seja grato por sofrimento, porque sofrimento te deu força que nunca teria sem ele. Este é nível onde a maioria desiste, porque parece absurdo. Ser grato por abuso, por traição, por perda. E Nietzsche não está dizendo que sofrimento foi bom. Está dizendo que resultado de sofrimento te tornou mais forte. E força que você tem agora não existiria sem sofrimento que sofreu. E isso é fato, não otimismo tóxico. Pessoa que nunca sofreu é frágil. Qualquer adversidade pequena a destrói. Pessoa que sofreu e processou sofrimento é forte. Adversidades não a quebram porque já foi quebrada e reconstruída. E versão reconstruída é mais forte que original. E Nietzsche viveu isso. Ele sofreu enxaquecas constantes. Solidão, rejeição acadêmica, colapso mental. E ele poderia ter se ressentido, mas escolheu gratidão. Ele escreveu: o que não me mata me fortalece. Não porque sofrimento foi prazeroso, mas porque resultado foi fortalecimento. E aqui está o que é transformador sobre nível 3. Quando você consegue olhar para trauma passado e honestamente dizer, eu sou grato por isso porque me deu X, você transforma trauma de fardo em recurso. Não apaga a dor, mas muda a relação com dor. E dor deixa de ser algo que te vitimiza e se torna algo que te fortaleceu. E aqui está como isso aparece. Você passou por traição devastadora. E anos depois você percebe. Por causa dessa traição, desenvolvi capacidade de ler pessoas. Estabeleço limites melhores. Não tolero desrespeito. E relacionamento atual é saudável, porque aprendi através de dor o que não tolerar. E então você pode honestamente dizer, sou grato por traição, não porque foi boa, mas porque me ensinou lições que tornaram vida melhor agora. Ou você perdeu alguém importante. E luto foi devastador. E anos depois você percebe, por causa dessa perda valorizo pessoas que ainda tenho. Não adio mais conversas importantes. Vivo mais presente. E vida agora é mais rica porque perda me ensinou impermanência. E você pode dizer, sou grato por essa perda. Não porque foi boa, mas porque transformou como vivo. E aqui está o que Nietzsche entendia. Gratidão por sofrimento não é negar que foi terrível. É reconhecer que te transformou em alguém que não seria sem ele. E preferir ser quem você é agora, com sofrimento processado, do que quem seria sem sofrimento, mas sem força que ganhou. E isso não é masoquismo. É reconhecimento radical de que você é soma de tudo que viveu. E se remove sofrimento, remove parte de quem é. E Nietzsche amava quem era. Então amava tudo que o criou, incluindo o sofrimento. E Nietzsche entendia que força psicológica e autonomia vem de não ser manipulado por culpa ou ressentimento. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. 3 níveis dominados. 4 pela frente. E o 4º nível é sobre aceitar necessidade de tudo. 3 níveis de amor fati integrados. 4 pela frente. E o 4º nível de Nietzsche.
Reconheça que tudo o que aconteceu era necessário para criar presente. E se você ama presente, precisa amar caminho que te trouxe aqui. Nietzsche tinha conceito de cadeia causal necessária. Tudo que existe agora é resultado de cadeia ininterrupta de causas. E se você remove qualquer elo, presente muda completamente. E aqui está a implicação radical. Se você ama qualquer coisa sobre sua vida agora, você precisa aceitar que tudo que levou a isso era necessário. Não pode escolher partes, porque tudo está conectado. E quando você realmente entende isso, você percebe. Você não pode desejar que trauma não tivesse acontecido, sem também desejar que presente seja diferente. Porque presente é resultado direto de toda a cadeia passada, incluindo trauma. E aqui está como isso funciona. Você tem relacionamento incrível agora. E você ama profundamente essa pessoa. E conheceu ela por causa de sequência específica de eventos. Um dos eventos era a traição anterior que te fez mudar cidade. E você pode pensar, eu gostaria que traição não tivesse acontecido. Mas se traição não aconteceu, você não muda a cidade. Não conhece pessoa atual. Relacionamento que você ama não existe. Então realmente você gostaria que traição não aconteceu? Porque custo seria perder relacionamento atual. E quando você entende isso, você percebe. Traição, por mais dolorosa, foi necessária para a cadeia de eventos que criou o presente que você ama. E então você pode honestamente dizer, aceito traição como parte necessária do caminho. Ou você tem carreira que ama agora, e chegou aqui por causa de demissão injusta que te forçou a mudar direção. E você pode ressentir demissão. Mas se demissão não aconteceu, carreira atual não existe. Então você realmente quer remover demissão? Porque custo é perder carreira que ama. E aqui está o que Nietzsche entendia. Você não pode ter presente sem passado que o criou. São inseparáveis. E quando você ama presente, você implicitamente aceita passado. Mesmo partes que foram dolorosas, porque sem elas, presente não existiria. E aqui está a técnica nietzschiana para nível 4. Identifique algo que você ama sobre vida agora e trace cadeia causal. Como você chegou aqui? Que eventos levaram a isso? Incluindo eventos dolorosos. E reconheça, se você remove evento doloroso, você remove resultado atual que ama. E então pergunte honestamente, você trocaria presente por passado sem dor? E frequentemente a resposta é não. Porque você ama presente mais do que odeia passado. E quando você reconhece isso, você aceita passado como necessário. E isso é quarto nível de amor fati. Mas tem nível ainda mais profundo sobre eternidade. 4 níveis brutais de amor fati dominados. 3 finais se aproximam. E o 5º nível de Nietzsche. Viva como se vida fosse se repetir infinitamente. E aceite apenas o que estaria disposto a viver infinitas vezes. Nietzsche chamava isso de eterno retorno. Não era sobre reencarnação literal, era teste psicológico. Imagine que vida que você vive agora vai se repetir exatamente igual infinitas vezes. Cada momento, cada dor, cada alegria, infinitamente. E pergunta é, você aceitaria? Ou gritaria em horror? E maioria gritaria. Porque vida tem partes que pessoa não quer viver uma vez, quanto mais infinitamente. E Nietzsche dizia, se há partes de vida que você não viveria novamente, você não alcançou amor fati. Porque amor fati verdadeiro significa que você aceitaria a vida inteira, exatamente como foi, infinitas vezes. E aqui está o que é transformador sobre esse teste. Quando você aplica teste de eterno retorno a decisões atuais, você vive diferente. Você para de fazer coisas por obrigação que você odeia, porque não quer viver isso infinitamente. Você para de tolerar relacionamentos tóxicos, porque não quer repetir essa toxicidade infinitamente. Você começa a viver apenas o que estaria disposto a viver eternamente, e isso força autenticidade radical. Porque você não pode fingir quando pergunta é, eu viveria isso infinitas vezes? E aqui está como aplicar. Você está em trabalho que odeia, e pensa, vou aguentar mais um ano. E Nietzsche te pergunta,
Você viveria esse ano de sofrimento infinitas vezes? E se resposta é horror, então você não deveria viver uma vez. Porque aceitar viver o que você odiaria viver infinitamente é traição contra si mesmo. Ou você está em relacionamento que está morto. E você tolera por conforto ou medo. E Nietzsche pergunta: você viveria essa relação morta infinitamente? E se resposta é não, então termina agora. Porque tolerar o que não viveria eternamente é desperdiçar vida única que você tem. E aqui está o que é libertador. Quando você vive por teste de eterno retorno, você elimina tudo que é tolerado, mas não amado, e fica apenas com o que você genuinamente afirma. E vida se torna mais autêntica, mais intensa, mais viva, porque você não está mais desperdiçando tempo em coisas que secretamente odeia. E aqui está a técnica nietzschiana para nível 5. Faça auditoria de vida. Liste atividades, relacionamentos, comprometimentos. E para cada um pergunte honestamente: eu viveria isso infinitas vezes? Se resposta é sim, entusiasmado, mantenha e intensifique. Se resposta é talvez ou não, elimine ou transforme. E não tenha medo de eliminar grande parte. Porque melhor viver menos coisas que você ama infinitamente do que muitas coisas que você tolera miseravelmente. E quando você vive apenas o que afirmaria eternamente, você alcançou o nível 5 de amor fati. Mas tem nível ainda mais radical sobre aceitar até destruição. 5 níveis de amor fati absorvidos. 2 finais restam. E o 6º nível de Nietzsche: ame até partes de destino que te destroem. Porque destruição é parte necessária de reconstrução. Este é nível mais difícil antes do final. Porque é fácil amar sucesso. Difícil amar falha. É fácil amar crescimento. Difícil amar colapso. E Nietzsche entendia que vida não é apenas ascensão. É ciclo de construção e destruição. E se você só aceita construção, mas rejeita destruição, você rejeita metade de vida. E vive em resistência perpétua. E resistência causa sofrimento. E aqui está o que Nietzsche propunha. Aceite que destruição é necessária. Relacionamento que terminou teve que terminar para você crescer. Carreira que colapsou teve que colapsar para você reconstruir melhor. Identidade que se fragmentou teve que se fragmentar para você se reinventar. E quando você aceita a destruição como necessária, você para de resistir. E resistência era fonte de sofrimento maior que destruição em si. E aqui está como isso aparece. Você passa por divórcio devastador e você pode resistir. Isso não deveria ter acontecido. Casamento deveria durar para sempre. E resistência prolonga sofrimento por anos. Ou você aceita. Casamento terminou, foi doloroso e foi necessário para meu crescimento. E com aceitação, vem processamento. E sofrimento é intenso, mas não prolongado. E você reconstrói mais rápido. Ou negócio que você construiu por anos colapsa. E você pode resistir. Isso é injustiça. Anos de trabalho perdidos. E resistência te mantém preso em ressentimento. Ou aceita. Negócio colapsou. Aprendi lições brutais. E próximo negócio será melhor por causa disso. E você reconstrói com sabedoria que só falha ensina. E aqui está o que Nietzsche entendia. Você não pode ter criação sem destruição. São inseparáveis. E cultura moderna glorifica a criação e demoniza a destruição. E então pessoas resistem destruição com todas as forças. E sofrem imensamente porque estão resistindo a algo inevitável. E Nietzsche dizia: aceite destruição como aceita a criação, porque ambas são faces de vida. E quando você aceita a destruição, você se torna antifrágil. Destruição não te quebra permanentemente, te quebra temporariamente para que você reconstrua mais forte. E aqui está a técnica nietzschiana para nível 6. Identifique destruição que você está resistindo. Relacionamento que terminou. Carreira que colapsou. Identidade que se fragmentou. E conscientemente diga: isso foi destruição necessária. Não gostei. E aceito como parte de ciclo de vida. E observe: quando para de resistir destruição,
Sofrimento diminui massivamente. Não porque dor desaparece, mas porque resistência à dor era a maior fonte de sofrimento que dor em si. E com aceitação vem possibilidade de reconstrução, porque você não está mais energeticamente preso, lutando contra o que já aconteceu. E isso é 6º nível de amor fati. Mas todas essas 6 níveis te prepararam para o último, o mais radical. O que te faz dizer sinceramente, eu amo tudo, incluindo o que me destruiu. Lembra daquela revelação que prometi? Chegou a hora. 6 níveis radicais de amor fati dominados. Este é o último, o mais difícil, o que pouquíssimos alcançam. E aqui está, o nível que prometi no início. Diga com sinceridade total. Eu não mudaria nada, nem se pudesse, porque tudo o que aconteceu, incluindo o que mais me machucou, foi necessário para criar quem sou. E eu amo quem me tornei. Este é amor fati completo. Não tolerância resignada, não aceitação passiva, mas amor ativo por totalidade de destino. E Nietzsche alcançou isso no fim de vida. Ele havia sofrido imensamente, e ainda assim escreveu que não mudaria nada, que amava destino incluindo dor, porque dor era parte inseparável de quem ele se tornou. E aqui está a técnica final e mais importante. Olhe para a vida inteira, todo o sofrimento, toda a alegria, e pergunte, eu trocaria presente por passado diferente? E se resposta honesta é não, você alcançou amor fati. Você ama presente mais do que odeia passado. E quando ama presente, você aceita passado que o criou. E aceitação não é resignação. É afirmação radical de vida como ela é. E isso te liberta completamente de ressentimento. Porque você para de desejar que fosse diferente. E começa a amar que foi exatamente como foi. E amor ao que foi te liberta para viver plenamente o que é. E essa é a liberdade que Nietzsche oferece. Liberdade de amar destino, incluindo destruição. E viver sem correntes de ressentimento. Agora você conhece os 7 níveis de amor fati de Nietzsche. Pare de desejar que passado fosse diferente. Aceite responsabilidade total, mesmo quando não foi culpa sua. Seja grato por sofrimento que te deu força. Reconheça que tudo era necessário para criar presente. Viva apenas o que viveria infinitamente. Ame até destruição, porque é necessária para a reconstrução. E diga sinceramente, eu não mudaria nada porque amo quem me tornei. Nietzsche não estava pregando otimismo ingênuo. Estava oferecendo liberdade radical através de aceitação total. Porque enquanto você rejeita partes de destino, você está preso em ressentimento. E ressentimento é prisão que você carrega voluntariamente. E amor fati é chave que abre prisão. Não muda passado, mas muda a relação com o passado. E quando relação muda, você muda. E vida muda. Não porque circunstâncias mudaram, mas porque você parou de resistir realidade e começou a afirmá-la. E afirmação de realidade é poder. E esse poder está disponível agora. Não depois de resolver traumas. Agora. Através de escolha consciente de amar destino, incluindo partes que te destroem. Se este vídeo te mostrou que liberdade não vem de mudar passado, mas de amar passado que te trouxe aqui, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar amor fati para mais pessoas presas em ressentimento. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos Nietzsche profundamente, filosofia que transforma sofrimento em força, e verdades radicais sobre liberdade através de aceitação total. E lembre-se, amor fati não é aceitar passivamente, é amar ativamente tudo que te trouxe até aqui, incluindo o que te destruiu, porque destruição era necessária para criar quem você é. E se você ama quem é, precisa amar caminho que te criou.